Bom, meu nome é Vinícius Canedo, estou muito feliz porque eu me lembro da última vez que a gente teve um evento presencial aqui no Cinep Rio, e isso tem mais de um ano e meio, foi no último trimestre de 2019. Então a gente montou, veio planejando esse evento para que ele fosse o primeiro evento da retomada, com parte do público presencial aqui no centro do Rio de Janeiro, e outra parte do público acompanhando a gente de casa, da escola provavelmente, né, todo mundo trabalhando. Então eu vou ficar com a minha mão esquerda aqui dando uma olhada e acompanhando vocês, porque é fundamental que vocês interajam durante o processo. Eu vou ler as perguntas. E na outra mão aqui o microfone para também a gente poder ter um áudio ok. Eu vou começar pedindo licença para tirar a máscara, até para ajudar vocês no entendimento de casa, porque a gente teve toda uma preocupação de ter um protocolo Covid aqui, claro, né, como nas nossas escolas. E quem for falar então vai tirar a máscara, mas fiquem tranquilos que a gente está super protegido aqui com o distanciamento. Teremos hoje um dia muito especial, a gente tem o início de um parceiro, que é o Isaac, que está apoiando a gente nesse evento. É uma empresa que realmente é uma inovação. Até para explicar, a gente precisa de um pouco mais de tempo, talvez a Paula desenvolva um pouco mais. A Paula que está aqui, Paula Jorge, tem mestrado em economia pela Chicago University, então a gente imaginou esse evento com 3 grandes momentos. O primeiro momento dando uma noção macro, assim, de em que momento a gente está de macroeconomia, os principais índices, o que é relevante para o gestor nesse momento focar e ser orientado, né, num momento de tanta incerteza. Então vai ter esse primeiro momento que seria um módulo de meia hora para falar sobre esse cenário macro, seguido pelo Frederico Venturini, nosso diretor do Cinep, que todo ano, muito gentilmente, traz para a gente um aprofundamento na visão de planilha de custos, né, uma visão mais técnica. E, por fim, um outro assunto não menos importante, a ser liderado pelo Dr. Renato Santiso, que é o grande cérebro do jurídico do Cinep Rio. E o Renato Santiso vai trazer para a gente um olhar de contrato. Quais são os itens que, no meio da pandemia, perderam relevância, quais outros ganharam relevância no processo da gente elaborar os contratos de 2022. Bom, o Isaac é uma empresa que hoje já atende a 140 mil famílias como um meio de pagamento. É uma empresa que ela pretende deixar o gestor escolar cada vez mais focado nas suas atividades pedagógicas, né, na própria operação, no acolhimento ao aluno. Então ele terceiriza toda a parte de receita, né, dando uma garantia de receita estabilizada para mais de 140 mil famílias hoje. E a gente pode agora, eu acho, passar, pessoal, já para um momento que é institucional, de vocês conhecerem, por meio do vídeo que eu vou passar aqui para vocês, um pouco da história do Isaac. Conheça a Isaac, seu parceiro em gestão escolar do futuro. Dê adeus à dor de cabeça com papelada, inadimplência e longos períodos de implantação. Com Isaac, centralize todos os processos mais importantes da sua escola em uma única plataforma. Tenha previsibilidade de caixa, ofereça meios de pagamentos digitais para as famílias e o melhor, a sua receita mensal garantida, sem atrasos e com total transparência. Confie em quem realmente entende do assunto. Resultado de mais de 10 anos de experiência no mercado. Já simplificamos a vida de gestores escolares em todas as regiões do Brasil. E por meio desses parceiros, milhares de famílias de alunos já vivenciam uma experiência extraordinária. Nosso time de atendimento garante que sua escola e os responsáveis tenham todo o apoio necessário. E aí, vai deixar sua escola no passado mesmo? Faça parte da gestão escolar do futuro. Saiba mais: www.olaisaac.com.br. Bem, a ideia então de eu começar a falar aqui um pouquinho com vocês, abrir esse evento tão legal que o Cinep Rio organizou, para comentar um pouco sobre projeção financeira e a sua relevância para o setor de educação. Tá? E para também não tornar um tema muito técnico e complexo, né, o objetivo meu aqui é falar um pouquinho sobre a importância desse tema, o contexto desse tema e como que a gente entende que isso é relevante para toda e qualquer empresa, independente do setor que ela está, independente do tamanho que ela tem, e o que deve ser levado em consideração quando você está pensando em organizar a projeção financeira para o seu negócio. Falando um pouquinho só, me apresentando rapidinho para vocês saberem por que eu estou falando sobre esse tema aqui, por que eu consigo trazer um pouquinho de perspectiva para vocês. A parte de gestão financeira, ela faz um pouco parte da história da minha carreira, né? Então, mais de 10 anos eu trabalho com o tema, eu comecei a minha carreira
em banco de investimento, eu sou do Rio também, mas hoje já tem mais de 12 anos que eu moro em São Paulo. Eu fui para São Paulo exatamente para trabalhar com o mercado financeiro e trabalhar numa área em banco onde o meu grande papel era ajudar as empresas, grandes empresas, a olharem para o futuro e entenderem e conseguirem tomar grandes decisões em função de uma perspectiva de oportunidade, né? Então, as empresas tomavam decisão de comprar uma empresa, de vender um negócio, de abrir capital em bolsa. Por mais de 5 anos eu trabalhei com esse tema. Fui fazer mestrado em economia fora do país e voltei para trabalhar em consultoria. E em consultoria eu foquei em trabalhar com a parte de projeção financeira, gestão financeira, para diferentes segmentos de empresas e diferentes áreas dentro das empresas também, pela relevância do tema, tá bom? E eu vou começar com uma pergunta, ao invés de a gente começar pela resposta, perguntando assim, poxa, o que é a projeção financeira? O que se entende de projeção financeira? Afinal, são diferentes conceitos, diferentes perspectivas, em função de como cada um encara o tema, né? E eu acho que muitas vezes eu escutei já ao longo da minha carreira, ainda escuto muito, às vezes as pessoas comentando assim, poxa, mas não faz sentido eu fazer projeção financeira, afinal projeção financeira é futurologia, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, ainda mais no momento que a gente está vivendo de tanta incerteza. Como é que você garante que você vai saber que amanhã é diferente do hoje, o que acontece ano que vem, como é que eu me organizo para isso? E na verdade, projeção financeira não é bola de cristal, né? Na verdade, o grande objetivo não é você estar tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro, que às vezes é uma percepção que existe e por isso as pessoas elas deixam de fazer algo que é tão importante. O grande objetivo da projeção financeira, na verdade, é fazer o seguinte, hoje, parado no hoje que você está, olhar para o futuro e pensar quais são os possíveis caminhos que existem para esse futuro, quais são os possíveis cenários que existem para esse futuro e como que eu entendo que existem oportunidades, riscos e me preparo para esse caminho, para eu estar mais bem preparado, para que eu consiga, nesse futuro, estar performando como eu gostaria como negócio, né? No fim do dia é isso. Então, se a gente... E é óbvio que vão ter obstáculos e temas que você não anteviu, que vão acontecer, como foi a pandemia, né? Então acho que ninguém em 2019 olhou para 2020 e falou, vai vir a pandemia, né? Não tinha... Acho que isso seria a futurologia. Com certeza não é o que vai acontecer, mas se você consegue minimamente mapear os possíveis cenários, né? Sejam macroeconômicos, sejam até específicos do seu negócio, e se preparar para isso, desenhando o tamanho da sua operação, desenhando os possíveis caminhos que você tem para gerar mais receita, você vai estar mais bem preparado. E você pode e deveria, ao longo do tempo, fazendo ajustes nessa sua projeção, para garantir que você está sempre atualizado e caminhando, né? O melhor de todos os mundos é quando você consegue ter um ponto no final onde você caminha naquela direção e você garante que você vai estar evoluindo nessa direção. E aí uma analogia que a gente traz aqui para ajudar a falar um pouquinho sobre como que a gente enxerga a projeção financeira, como que eu entendo que deveria ser a percepção que todo mundo tem sobre o tema, é falar sobre o cinema. Então, a analogia do cinema é o seguinte, imagina que você pudesse sentar numa sala de cinema e assistir o filme do seu próximo ano de negócio. E aí no final você sabe exatamente o que aconteceu e você sai dali preparado, fala assim, tá bom, já sei o que vai acontecer, agora deixa eu me preparar, contratar mais professor, reduzir uma turma que talvez não estava sendo necessário, né? Expandir o tamanho da minha escola porque eu vi que vai ter uma necessidade maior em função de número de alunos. Esse é o grande objetivo da projeção, é você exatamente se sentir numa sala de cinema, no momento atual, olhando para o futuro, e enxergando os possíveis caminhos e se preparando para caminhar nessa direção. Tá bom? E aí, mudando, agora que a gente chegou num consenso de o que é projeção financeira e como que ela se aplica, vou falar um pouquinho sobre a relevância de projeção financeira para os diferentes setores e para as diferentes empresas. Será que se aplica para todo mundo? Será que todo tipo de negócio deveria estar se preocupando com esse tema e se preparando para esse tema? E aí a gente a ideia é que sim, né? Então vou defender isso fortemente aqui, é que sim, todo e qualquer negócio, independente do tamanho, do setor que ele está e do tamanho que ele tem, deveria sim estar se preparando para o seu futuro.
E eu vou trazer o exemplo de um setor que eu acho que é o que menos a gente consegue pensar que esse tema se aplicaria, de projeção financeira, e vou mostrar o impacto que teve para as empresas dentro desse setor. Eu não acho que vocês vão adivinhar. A gente vai falar sobre futebol. Também não é o meu tema, não veio aqui nem para criar nenhum tipo de animosidade com ninguém, nem conflitos, mas acho que tem um relatório muito legal que foi escrito pelo Banco da UBBA, em que eles fizeram uma análise dos times de futebol no Brasil todo e chegaram a conclusões muito interessantes sobre o porquê que a gente, de repente, ali no momento em 2019, viu uma mudança muito grande de performance entre os times de futebol. E que muita gente que está, como nós, espectadores, né, simplesmente assistindo jogos, fica achando que assim, nossa, caramba, aconteceu uma mágica, né? De repente aquele time começou a ganhar muito, é porque claramente ele estava com jogadores melhores, né? Ou aconteceu alguma coisa que o pessoal tá trabalhando mais, né? Se esforçando mais no jogo, mas não. O que está por trás disso é exatamente uma boa gestão financeira dos diferentes clubes e como que essa gestão diferente entre eles impactou a performance dos times. E aí, como exemplo, a gente traz dois times de novo, gente. Não é para causar nenhuma animosidade aqui, apesar de estarmos no Rio e falar sobre o tema. E é muito legal, depois, se vocês quiserem, a gente divide o relatório completo, que fala em muitos detalhes sobre o tema, mas ele traz o panorama como exemplo aqui, tá? Dois times que aconteceram situações completamente diferentes. E aí, dando um pouco de contexto, né? Porque, de novo, eu falei, gente, eu inclusive não torço para nenhum time de futebol. O que aconteceu de diferente, né? E como que isso impactou o negócio dos clubes. Você teve, de um lado, alguns clubes no Brasil, e não foi só o Flamengo, tiveram outros clubes, que ao longo de alguns anos, 2017, 2018, se prepararam bem, ou seja, organizaram a casa, entenderam que precisavam ter custos em linha com a sua receita, crescer a receita com diferentes fontes de receita, pegar dívida, mas quando fazia sentido e quando eles conseguiam pagar aquela dívida. E aí eles foram se organizando a casa. Enquanto outros clubes continuaram com práticas mais antigas, de atuar no momento, de, enfim, vender um jogador para comprar outro, pegar uma dívida sem necessariamente saber se conseguiria repagar aquela dívida, o que é um problema para qualquer negócio, e não só o futebol. E aí o resultado disso veio depois de alguns anos. Quando você teve alguns clubes se preparando mais, qual foi o impacto? Você teve um momento em que a performance financeira se aliou à performance esportiva do clube e o clube começou a performar muito melhor. E por quê, de novo? Porque ele estava com uma capacidade financeira de investir em jogador bom, de investir em técnico bom, de investir em preparo bom. E isso tudo resulta num bom resultado do time, que conquistou uma série de títulos. E não é só o exemplo, então a gente trouxe aqui o exemplo, né? Não é que estejamos querendo defender um ou outro. Teve outros times, mesmo o Palmeiras em São Paulo, o Grêmio no Sul, foram times que conseguiram evoluir porque eles exatamente se organizaram. E aí você quase que teve aquela boca ali de tubarão que abriu, quando você teve times que não estavam se organizando, performando muito pior, e os times mais bem organizados, com uma gestão mais equilibrada, conseguiu alcançar o que outros nem conseguiram imaginar. Então é muito interessante, né? Assim, a gente fala de tantos... quando a gente fala de projeção financeira, geralmente, gestão financeira, geralmente as pessoas querem falar de empresas grandes. Isso é relevante para a empresa grande. Não, isso é relevante para qualquer negócio. A gente trouxe esse exemplo para ilustrar um pouquinho, tá? Bem, e aí quando a gente pensa, e essa é a realidade do clube de futebol, como é a realidade da escola, quando você pensa na dinâmica de um pequeno e médio negócio, no Brasil, só para vocês terem uma ideia, né, o conceito do BNDES, uma média empresa é até 300 milhões de faturamento ano. Ou seja, toda escola, ela se enquadra no perfil de pequena ou média empresa. A pequena e média empresa no Brasil, esse tema de você conseguir se organizar e fazer a sua gestão financeira é ainda mais relevante. A gente tem uma taxa de rotação de empresas, né? Você tem falências de empresas, era um percentual muito alto no Brasil, mas 60% das empresas elas quebram, das pequenas e médias empresas. E o motivo por trás, em 1/4 dos casos, é por má gestão financeira. Então, ou seja, além de ser relevante para todo e qualquer setor, para esse perfil de empresa é ainda mais relevante.
E se já é relevante no momento em que a gente estava, né, de estabilidade e talvez aonde você tem menos incertezas, imagina no momento que a gente está vivendo, aonde tudo está tão incerto, né? Não só o momento de pandemia, que a gente sabe que, apesar de estarmos numa perspectiva positiva, de redução de número de casos, de reabertura das escolas, que eu acho que tem ajudado bastante, reabertura dos outros setores. Então, assim, você ainda tem a variável que está aí. A gente sabe que 2022 não vai ser um ano onde tudo vai estar normal de volta. Porque a gente olha para países desenvolvidos, né, onde a taxa de vacinação está à frente do que está o Brasil, e você ainda tem uma volta, novas ondas, novas cepas que vão atingindo e causando ainda uma incerteza sobre o tempo. Então, ou seja, tem essa variável, mas você tem outras variáveis que estão surgindo. Então, por exemplo, a inflação. A inflação vem subindo, né, ao longo do ano, por conta dos diversos estímulos financeiros que foram soltos, isso é verdade em outros países também. A inflação vem subindo e, poxa, como é que você se prepara para isso? Se você já sabe, né, e tem saído relatórios com previsão de inflação aí 6, 7% esse ano, poxa, como é que eu olho para 2022 para minha escola, na mensalidade que eu cobro, como que eu me adequo a isso, né? Porque se você não adequa o que você está cobrando na sua mensalidade, de alguma forma, com certeza o seu custo vai ser ajustado. Porque a sua folha de pagamento vai ter que ser ajustada, né, os seus custos de água e luz, que a gente sabe que está super caro no que a gente está, aluguel, todas as suas linhas de custo vão naturalmente se ajustar. Então, na filosofia da projeção financeira, poxa, se eu olho para essa variável, inflação, está crescendo, né, e 2022 talvez caminhe na mesma direção, como é que eu me preparo? Como é que eu desenho o que vai ser a minha operação em 2022 em função disso? É muito importante. Um outro tema super importante é eleições em 2022, ou seja, é um novo momento de instabilidade. E com a polarização que a gente está vivendo, a gente sabe que isso tem um impacto muito grande no nosso dia a dia e na perspectiva do que a gente está vivendo, né? Então, olhando todas essas variáveis, elas são as variáveis que você deveria estar levando em consideração para estar pensando assim, poxa, para onde que vai a minha operação? Como que eu me adequo para isso? Tem um outro tema também que acabou de ser, né, negado pelo Senado, o programa de reajuste salarial, né? Então tinha a MP 1045, que tinha ali o objetivo de permitir que as empresas reduzissem jornada de trabalho e, consequentemente, reduzissem salário proporcionalmente. Isso foi impedido de acontecer. Talvez a consequência seja o aumento do desemprego, né? Então, ou seja, talvez você tenha outros pais ficando desempregados e não conseguindo pagar a escola em função disso, né? Então, tem todas essas variáveis juntas que você tem que levar em consideração e pensar como elas impactam o seu negócio e como que eu ajusto a minha operação, seja minhas receitas, seja os meus custos, em função disso, sabendo que esse é o cenário desenhado para 2022, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre, poxa, como é que isso, na verdade, se aplica de forma mais concreta para o setor de educação, tá? Então a gente falou um pouco sobre o conceito de projeção, a gente falou um pouco sobre a relevância para os diversos setores, e principalmente para as pequenas e médias empresas, mas mais em específico para o setor de educação, o que a gente consegue, como que isso se aplica e o que a gente deve levar como mensagem, tá? Assim, a gente sabe que a escola tem uma tendência muito grande, natural do seu próprio negócio, de entender e focar muito na sua parte pedagógica. É o seu grande diferencial, né? É o grande diferencial de toda e qualquer escola do Brasil, e qualquer lugar do mundo. Porém, assim como a gente falou do jogo dos times de futebol, se você não tem por trás uma boa gestão do seu negócio, se você não está no dia a dia garantindo que você está acompanhando os seus custos, né, tendo custos razoáveis relativos à sua receita, se você não está olhando para uma perspectiva futura e adequando o que você faz, o que você deixa de fazer em função desse cenário macroeconômico que está desenhado, é exatamente aí onde você não vai estar bem preparado como negócio escola. Assim como foi o caso do clube de futebol. Acho que é um paralelo muito relevante para o setor, onde às vezes você tem a impressão de que não é importante, mas vai causar uma grande diferença de performance entre as escolas. É o que vai deixar vocês, inclusive, mais liberados para focarem na parte pedagógica se vocês estão com a casa arrumada, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho, assim, acho que uma forma de trazer a relevância do tema é falar um pouco sobre uma tendência do setor, que todo mundo sabe, né, dos grandes grupos de escola. Por que isso existe? Por que isso se tornou tão relevante e tem crescendo tanto no Brasil?
é exatamente por conta da fragmentação do setor de educação, né, privada, de você ter escolas pequenas em diferentes lugares do Brasil que individualmente não conseguem ter a capacidade, às vezes, de investir em ter uma pessoa no financeiro que tem expertise, e ter uma pessoa secretaria que também tem capacitação e expertise, de ter uma outra pessoa no pedagógico. É difícil você constituir dentro da sua estrutura de escola todas as áreas que você precisaria ter com a capacitação que você gostaria, por questão de investimento, de recurso mesmo. E aí o que o investidor, grupo escolar, olha, poxa, oportunidade, eu tenho um monte de escola de qualidade pedagógica, relevante, né? Então não é que eles compram escolas que são ruins pedagogicamente, eles escolhem as escolas boas, mas ele olha aquilo como uma oportunidade de, dada a falta de capacidade de investir, poxa, eu compro, junto uma série de escolas, junto meu acesso a capital, invisto, dou fôlego financeiro e permito que aquela operação prospere. Então, um pouco a lógica por trás é essa. Então, o que ilustra e mostra a relevância do tema de você conseguir se organizar sua casa como negócio, escola. É exatamente isso que os grupos fazem. Eles olham, organizam a casa e passam a investir no negócio, a contratar professor, a mexer no sistema de ensino, a investir em infraestrutura, que é um grande diferencial de cada escola. Então, é o que está por trás, e por isso a importância do tema, né, que é um pouco para ilustrar para vocês. Inclusive, a gente, quando começou o Isaac, falava muito sobre isso, né, sobre os diferentes, a dinâmica do setor e como que a gente enxergava que poderia apoiar, né. Então, na verdade, na nossa tese, assim, até um pouco bem diferente da tese de consolidação de escola, como é que, na verdade, eu trago solução para o setor que a escola possa consumir e que ela não necessariamente precise vender para um grupo. Na verdade, ela pode consumir aquela solução, se organizar, né, ter uma gestão melhor, e aí ela vai poder estar mais empoderada para oferecer um pedagógico melhor, oferecer uma solução melhor para os seus clientes. Diferente um pouco da filosofia, mas ainda com o objetivo de ajudar nessa parte de organização da casa e melhoria da gestão financeira. Tá? E eu acho que assim, uma grande mensagem, né, às vezes a gente fala que parece que a gente quer aprender tudo num dia só e conseguir evoluir. Na verdade, não. O objetivo da projeção financeira é você conseguir, em um dia em que você sente numa sala e discuta essa perspectiva futura, criar perspectiva. Né? Conseguir olhar para frente e entender o que pode acontecer. E como que isso acontece na prática? Tá? Falando um pouquinho mais de quais são os tipos de projeção financeira que a gente tem, categorias, e aí elas não são aplicadas só ao setor de educação, a diversos setores, e como que elas se caracterizam de uma forma mais tática, tá? Vou trazer o tema um pouquinho mais pro tático, mas tenho certeza que depois o Frederico vai trabalhar em mais detalhe, principalmente quando a gente fala de orçamento de curto prazo. Então existem 3 diferentes tipos de projeção financeira, e elas têm objetivos diferentes, elas não são, não é uma ou a outra, é uma e a outra, mas elas têm objetivos diferentes. O primeiro tipo é quando a gente fala do orçamento de curto prazo, ou seja, curto prazo a gente fala geralmente 12 meses, ao seu horizonte de um ano. Então eu pego hoje, né, defino uma janela de 12 meses para até setembro de 2022, e aí eu vou levar em consideração aquelas variáveis que eu falei de inflação, juros, emprego, né, incerteza macroeconômica, pandemia, coloco aquelas variáveis em jogo e falo assim, tá bom, o que eu quero ter como tamanho escola, o que é o meu objetivo de número de alunos, de quanto que eu vou cobrar na minha mensalidade, quantas turmas eu vou ter, quantos professores então eu vou ter, o que eu vou fazer de diferente ou não, e eu desenho esse orçamento muito preciso. O orçamento de 12 meses ele tem que ser preciso, porque é o que você vai estar acompanhando mês a mês, tá? Agora, é óbvio que daqui a 6 meses, se algo muito diferente aconteceu, você pode rever seu orçamento e ajustar ele. Você deveria fazer isso numa base mensal, quando você está falando do orçamento de 12 meses. Mas ele é o seu guia de curto prazo. Ao mesmo tempo, você precisa olhar para uma janela já de 3 anos. Poxa, tá bom, eu já sei o que eu vou fazer no próximo 1 ano, mas talvez eu tenha ambições para a minha escola de médio prazo e que eu quero garantir que o que eu estou fazendo no curto prazo está me levando para essa direção do médio prazo. Ou seja, poxa, se você quer abrir uma segunda unidade da escola em 3 anos, vamos dizer que é uma opção sua, ou você quer aumentar em 50% o seu número de alunos, o que precisa acontecer nesse horizonte de tempo de 3 anos para você chegar lá? Porque não adianta que você vai querer, né, voar de avião daqui para 3 anos e tudo vai acontecer sozinho. Não vai, a gente sabe que as coisas não acontecem e a gente fica sentado na cadeira.
Então você tem que garantir que o que você está fazendo no curto prazo vai te levar para o seu médio prazo. Tá? Então esse é um grande objetivo da projeção de 3 anos. E essa projeção você deveria revisar a cada 6 meses. Né? E olhar quais variáveis mudaram e como impactaram essa sua projeção. Mas também tem uma projeção de longo prazo, de 5 anos. Né? De novo, gente, ainda mais um negócio de escola, super resiliente, tantos anos que existe, você não tem como não ter uma projeção de longo prazo. Você precisa olhar daqui a 5 anos e entender para onde que vai a minha escola, para onde que eu estou levando esse meu negócio. Tá? E aí, nessa projeção de 5 anos, aí você está pensando no potencial da sua escola. Poxa, qual é o potencial do meu negócio? Né? Onde que eu quero que chegue? O que eu quero ser como escola, como negócio? E aí você vai planejar e revisar essa estratégia e principalmente a parte macroeconômica, que vai mudando muito ao longo do tempo, para garantir que você está caminhando nessa direção. Aí você vai revisar a cada ano, né, dado que é uma projeção de mais longo prazo, a cada ano da sua operação, a cada orçamento, fim de ciclo de curto prazo, você revisa esse seu longo prazo para garantir que você está caminhando nessa direção. Tá, gente? Então, acho que assim, o grande objetivo aqui, a mensagem que eu queria deixar para vocês, né, falando um monte sobre o tema, sobre a importância do tema, mas não deixe de se preparar no amanhã o que você pode pensar hoje e se organizar para isso. Ainda mais agora que a gente está iniciando o ciclo de rematrícula, no momento onde tanta coisa é definida, é exatamente o momento onde vocês conseguem desenhar esse cenário do futuro. Tanto seja o número de alunos que vocês querem ter, o quanto que vai ser cobrado por cada mensalidade, que tipo de professor, quantos professores você quer ter. Esse é um momento muito crítico. Invista tempo em olhar para o amanhã e garantir que você está fazendo um desenho coerente com essa imagem de escola que você quer ter daqui a um ano. Tá bom, gente? Obrigada aí pelo tempo de vocês. Excelente. Obrigada, Cinep, pelo convite. Paula, a gente está começando a receber algumas perguntas aqui. Claro, vamos sentar aqui. E, Cláudia, você fica à vontade também, quem estiver no presencial quiser fazer pergunta, a gente manda o microfone e vocês fazem a pergunta daí. Trabalhar com projeção escola é assim, uma tarefa hercúlea, né? Porque, primeiro, você tem que projetar hoje um orçamento que vai ser do ano seguinte. Então, vamos tentar fechar os olhos por 2 segundos aqui e nos lembrar de como é que a gente estava em setembro de 2020. Poxa, vai melhorar a pandemia. Nossa, vai retomar o mercado, o PIB vai voltar a crescer, a situação política vai estar, quem sabe, um pouco melhor. E aí a gente volta aqui para setembro de 2021, um cenário completamente diferente. Vou falar eu sou gestor escolar também. Lá na nossa escola, a gente fez uma projeção de 4,5%, 5% de aumento do ano passado para esse, né, de 20 para 21. Alguém sabe me dizer como é que está a IPCA, a inflação atual dos últimos 12 meses? Está superior a 9%. E isso, claro, impacta os nossos principais custos, porque a inflação é um combo de custos que é monitorado. Então, estou falando de cesta básica, quem tem alimentação em escola, né, o horário integral, estamos falando em a própria correção do salário, estamos falando em energia elétrica, que também é relevante para a nossa operação, que a gente nem sabe qual vai ser o limite desse aumento. Então, vem aquela pergunta de $1 milhão que a Mabel fez aqui no online, que é o seguinte: como é que a gente pode olhar para os índices de 2022, né? Então, você tem algo para trazer para a gente, Paula, sobre uma sensação de que índice seria coerente para 2022? Então, acho que assim, o grande objetivo de você olhar a projeção, mesmo assim, existem várias casas de investimento, né, macroeconômicas que fazem essas projeções dos diversos índices, inclusive de inflação. E geralmente eles desenham, e eu acho que a forma de você olhar consultar, eles desenham cenários. Eles desenham cenários otimista, que diria que a inflação não vai aumentar tanto, né? No caso, no cenário que a gente está, um cenário base e um cenário pessimista. E aí é que eu acho que você tem que olhar para essas projeções, olhar 2022, mas eu acho que tem que olhar 2023 também. E tem que entender o que eles estão enxergando até meio que para um longo prazo, né? Assim, não sei se é o seu ano seguinte ou o seu segundo ano. E você entender como que o seu negócio se encaixa dentre essas diferentes projeções. Se você está num negócio onde é realmente muito impactado diretamente, ou até de forma mais relevante do que a inflação geralmente é, e eu acho que talvez seja o caso de vocês, você deveria estar olhando para o cenário pessimista. Deixa eu olhar aqui e ver para onde que é o pior dos casos que vai e me preparar para isso, entendeu? E a forma que eu acho que também você pode conseguir se ajustar, porque apesar de, como você falou, você olhou, eu não sei nem se a projeção acertou ou não para esse ano, mas eu duvido, né, dada a situação que a gente está vivendo.
Mas eu acho que você também consegue ter algum ajuste que você deveria pensar na sua operação de escola no seu custo variável. Poxa, o que eu consigo ter de custo variável que eu consigo mexer caso o cenário mude muito do esperado? Então vamos dizer, poxa, talvez você ter um aluguel de equipamento ou de tipo de funcionário, que é um custo variável, que você mantém em algum percentual relevante da sua estrutura de custo, que você consegue rapidamente mexer se os seus custos fixos vão estar sendo reajustados num percentual acima do esperado. Você mexe nesse custo variável para tentar manter a sua finança mais equilibrada. Vinícius, eu posso só dar Claro, deixa eu passar o microfone para a Cláudia Jordão fazer uma pergunta. Paula. Deixa eu começar aqui. Tudo bom, Paulo? Paula, obrigada, bom dia. Bom dia. Querida, assim, eu falo muito pelas escolas de pequeno porte. A gente tem geralmente as escolas são passadas de pai para filho. E a gente tirar esse pensamento, às vezes, um pouco difícil, né? Para quem ainda é filho e tá. É aquele pensamento, às vezes, até tem aquele pai rico, filho nobre e neto pobre. Porque às vezes a gente não consegue mexer, né, nessa ideia de ter que haver uma gestão financeira dentro de uma escola de médio pequeno porte. Então, assim, essa questão da Isaac, né, vir para poder mostrar essa gestão, né, ter essa condição de mostrar para essas escolas que têm essa condição, porque mostrar que é difícil, um dono de escola que já está, né, porque é difícil, ele entrou com uma ideologia, um sacerdócio, então, claro. De repente a gestão financeira, e de repente ele não aceita muitas mudanças. E essa gestão financeira tem que haver mudanças. Então, assim, como é que você entraria nessas escolas de pequeno e médio porte? Então, eu acho que assim, a forma de você conseguir trazer o tema e a relevância do tema, tá? Pelo menos na nossa experiência, a gente tem vários clientes que é exatamente esse perfil, tá? A forma como a gente tem conversado muito e trabalhado no tema é trazendo exemplos. Então a gente ilustra com exemplos reais, traz casos de escola, mostra como que pode mudar, mostra como que aquela má gestão ou desequilíbrio financeiro está impactando o próprio negócio da escola. Ajuda um pouco, quase como uma mini forma de consultoria, de olhar os números e falar assim, poxa, olha, deixa eu te mostrar, isso não está caminhando numa direção legal, provavelmente o seu negócio não vai ser sustentável dessa forma, né? E é até muito triste, às vezes a gente vê, e eu acho que a pandemia trouxe isso, né? Você vê histórias de escolas de 30, 40, 50 anos de existência que elas desapareceram. Ah, Paula, poxa, mas a pandemia impactou todo mundo. Com certeza impactou todo mundo, mas não faliu todo mundo, concorda? Porque exatamente é isso. Você tem, quando você está muito apertado, num cenário base, onde tudo está caminhando numa direção, vem alguma coisa imprevisível, não vai sobreviver. É exatamente isso que você tem que garantir que consegue conversar sobre isso, né? E acho que até no seu ponto, Cláudio, de as pessoas são muito conservadoras, mas eu acho que é tão mais triste para essa pessoa pensar que o negócio dela pode desaparecer, né? Versus ela pensar que ela pode se preparar bem para isso, para estar podendo continuar a oferecer aquilo para a comunidade dela, que é o grande objetivo dessa pessoa. Eu acho que ajuda também nesse momento. E essa assessoria, no caso, seria paga? Depois a gente... Ótimo. Bom, a gente concluiu o primeiro módulo. Paula, muitíssimo obrigado. Obrigada, você mesmo. O pessoal de casa, lá do colégio, do colégio, está provocando ainda aquela suspense do... Que ajuste é esse, né? Qual seria o pessimista, o moderado e o otimista? O Frederico acho que vai poder contribuir também quando entrar, porque agora a gente vai abrir o módulo de planilhas de custo. Paula, muitíssimo obrigado. Frederico, bem-vindo. Bom dia, gente, tudo bem? Pode começar? Tá ligado o microfone? Estão me ouvindo bem? Vou pedir licença para tirar a máscara, tá? É um prazer estar aqui com vocês novamente falando nesse evento sobre planilhas, né? Sobre mensalidade. É só colocar minha apresentação na tela para eu poder... Então vamos lá. Muito prazer de estar aqui falando para vocês sobre esse tema tão importante, né? Está passando aqui. Fui apresentado já, eu sou diretor da Trelelê Creche Escola e da Educarte Escola, sou diretor do Cinep, trabalhei muitos anos também no mercado financeiro, já estou nesse segmento de educação há quase 20 anos. Né?
Eu vou primeiro contextualizar essa questão das planilhas, tá? Depois a gente fala um pouco sobre a pandemia e sobre os reflexos da pandemia no mercado de escolas. A gente fala um pouco o que a gente tem pela frente, tá? E na parte final eu falo das variáveis que são muito importantes para a definição do valor de anuidade. Que variáveis são essas, né? A inflação e o dissídio, né, que foi falado um pouco pela Paula, a questão da inflação. O conhecimento que cada escola tem que ter do seu público-alvo. A concorrência, né, a gente não está sozinho no mercado. E a estrutura de custos, que é a única variável que a gente tem em gerenciamento. Tá? Então vamos lá. A anuidade, o preço de cada escola, depende de uma série de fatores, né? Depende do posicionamento da escola, depende dos custos, depende da concorrência, depende da sua estratégia, como é que a escola quer ser vista como uma escola de baixo custo, como uma escola barata, quer ser vista como uma escola um pouco mais prime, uma escola mais de elite. Então depende de uma série de coisas, né? O que eu quero trazer para vocês aqui hoje, tá? Eu não vou explicar como é que se preenche planilha de custos, tá? O que eu quero trazer é o seguinte, são as variáveis que eu considero relevantes, importantes, né, para a definição do valor de anuidade em cada instituição de ensino, tá? Então o dever de casa de vocês vai ser o seguinte, vai ser uma reflexão sobre essas variáveis que eu vou trazer, né, e fazer o dever de casa para dentro em cada escola, né, quanto que eu consigo reajustar, qual vai ser o reajuste da minha mensalidade, tá? Não é uma fórmula de bolo, né? A Paula comentou que fez aquela analogia a um filme, quem dera se a gente conseguisse ver o filme do ano que vem, né, e fazer uma projeção, a gente não consegue fazer isso, né? Então a gente tem que definir o preço agora de um valor de um serviço que vai vigorar ao longo do ano que vem inteiro. É uma tarefa árdua e complicada, né? E sem poder corrigir esse valor durante o ano seguinte. Né? Sem poder corrigir, exatamente isso. Então assim, sobre planilhas eu vou falar rapidamente. A gente tem uma lei que é a 9.870, né, em que a escola tem que justificar os seus aumentos e reajustes de mensalidade. Tá? Somos possivelmente o único segmento de mercado que tem que dar esse tipo de justificativa para a sociedade. É uma lei, então tem que ser cumprida. Então, quer dizer, como é que funciona isso? Vamos supor que eu cheguei à conclusão que eu tenho que fazer um aumento de 10% na minha mensalidade. Então, eu tenho que justificar isso. Pegar todas as minhas linhas de despesa, fazer uma projeção, comparar com as despesas que eu tenho hoje e justificar, olha, terei um aumento de 10% na minha estrutura de custos, por isso tenho que repassar isso para o meu valor de mensalidade. Tá? Uma lei tem que ser cumprida, então a gente tem que ter isso aí pronto na escola. Tá? As variáveis que eu vou trazer aqui vão ajudar vocês a compor também essa planilha. O que a pandemia trouxe, de uma forma geral? Trouxe um total desarranjo na economia, trouxe um desarranjo na rotina das famílias, na rotina dos educadores, na rotina dos alunos, né? Um desarranjo até psicológico, a gente pode dizer, para muitas pessoas. Né? Então teve uma mudança muito forte na forma em que a escola entrega o seu produto. A gente teve que, do dia para a noite, né, a escola sempre foi algo totalmente presencial, a gente teve que, do dia para a noite, fazer uma mudança completa, né, introduzir o ensino híbrido, introduzir isso que a gente está fazendo aqui agora, que é a transmissão ao vivo, que às vezes dá alguns problemas. Né? Você imagina uma escola que não estava acostumada com isso, ter que girar esse botão do dia para a noite. Foi muito complicado para todo mundo. O Brasil foi um dos países do mundo em que nós tivemos as escolas por mais tempo paradas e fechadas, né, uma média de 54 semanas, só para comparar, por exemplo, a França teve as escolas fechadas só por 14 semanas. Né? A gente tem ainda alguns estados que estão voltando presencialmente só agora. Então o que isso vai ocasionar? Perda cognitiva dos alunos, a gente vai sentir isso possivelmente no mercado de trabalho daqui a alguns anos. Então são perdas irreparáveis, infelizmente o país está no ranking, está lá na rabeira, a gente não dá muita importância para a educação e isso ficou claro durante a pandemia. As escolas tiveram que fazer uma série de investimentos para adequação aos protocolos sanitários, então compra de álcool gel, de termômetro, investimentos em tecnologia, né, como eu falei, teve que girar
o botão, teve que introduzir o ensino híbrido. Então muitas escolas não tinham essa cultura tecnológica, tiveram que treinar os seus funcionários também, né? Uma série de despesas também, uma série de investimentos na questão de pessoal, né? As grávidas estão em casa por conta de uma lei, profissionais com comorbidades também possivelmente estão em casa, decisões de demissão por queda, em função da queda do número de alunos. Então foram uma série de decisões que o gestor escolar teve que tomar ano passado e está tomando esse ano ainda. Como eu já falei, né, cancelamento de matrículas, principalmente na educação infantil, queda de faturamento e aumento da inadimplência. Tem uns dados aqui que eu trouxe do Conferem que indicam queda de 50% nas receitas, principalmente das escolas de menor tamanho, né? A gente sabe aí que 70% das escolas do Rio de Janeiro tem até 300 alunos. Então, pelos dados da Conferem, essas escolas tiveram uma queda de 50% nas suas receitas, né? Um desarranjo total nas margens, né? A gente tinha lá certinho a nossa receita, a nossa despesa. A pandemia, na verdade, desarranjou isso tudo, né? Uma luta contra a posição dos sindicatos dos professores, né? Não estou falando mal aqui dos professores, estou falando da posição do sindicato dos professores, né? Possivelmente foi o único sindicato no Brasil e, quiçá, no mundo, que lutou para não voltar a trabalhar, né? E problemas de caixa também, né? Decisões de captação de empréstimo ou não. Será que vale a pena, será que valeu a pena captar os empréstimos que o governo federal apresentou? Será que não valeu a pena? Então, o gestor escolar teve que tomar essa série de decisões, tá? A Paula comentou rapidamente isso também, uma aceleração no processo de mudança que já vinha ocorrendo no nosso mercado. O nosso mercado até 15, 10 anos atrás era dominado por escolas de gestão familiar, né? Os grandes grupos e grandes investidores entraram nesse mercado, mudou um pouco o cenário. Então hoje em dia a escola de gestão familiar, a empresa de gestão familiar tem que conviver com empresas profissionais de gestão profissional. Então a pandemia, na verdade, acelerou esse processo de fusões, de aquisições. O nosso mercado, que é bastante pulverizado, ele vai ficando cada vez menos pulverizado, tá? Então a pandemia trouxe uma aceleração disso tudo. O que a gente tem pela frente, né? Eu trouxe uma visão aqui mais otimista, né? Não estou considerando essa variável delta do vírus, né? Então, o que eu trago aqui? Com a vacinação avançando, a volta dos alunos ao presencial, né? Alguns países do mundo já até aboliram a utilização de máscaras. Portugal, por exemplo, essa semana aboliu a utilização de máscaras. Então a volta dos alunos às aulas presenciais vai ser cada vez mais forte, né? Algumas boas práticas terão continuidade. As reuniões online, o ensino híbrido é algo que veio para ficar, principalmente lá no segmento do ensino fundamental, anos finais, no ensino médio. Então isso vai permanecer. A escola finalmente deixou de ser um lugar só presencial, onde a tecnologia não existia, e passou a utilizar mais tecnologia. Então isso foi um negócio bom da pandemia, tá? Um desafio muito grande para a volta dos alunos, principalmente os alunos de educação infantil, né? Como eu comentei antes, tiveram perdas cognitivas e estão voltando, têm que ser muito bem recebidos pelas escolas, né? Os programas de empréstimos subsidiados e as benesses do governo federal não mais existem, então a gente vai ter que aprender a andar com as próprias pernas, tá? E um desafio muito grande para a recomposição dos nossos preços, né, e das nossas margens de lucratividade. Embora eu acredito que, assim, com a entrada da concorrência mais pesada e dos grandes grupos, há uma tendência, pelo menos no curto prazo, a uma queda nas margens, né? O gestor de escola já sente que a queda das margens vem acontecendo, e isso vai perdurar durante algum tempo, tá? E aí, diante disso tudo, quais são as variáveis que realmente relevantes na definição dos valores de mensalidade, né? Como eu já falei antes, a gente define agora um valor que vai ser praticado ao longo do ano que vem inteiro, e como o Vinícius bem comentou, sem poder alterar, né? Então, na minha opinião,
essas são as 4 mais importantes variáveis. A primeira delas foi muito bem falada pela Paula, a inflação e os índices de dissídio, né? Só que quem dera, né, se a gente pudesse repassar o preço da inflação. A gente tem que conhecer o nosso público, quem é o nosso público-alvo. A gente tem a concorrência, a gente não está sozinho no mercado, então a gente não consegue só repassar os custos, né? E a gente tem os custos como uma variável que eu considero muito importante, porque ela é gerenciável. É uma variável que a gente consegue controlar. As outras variáveis a gente não controla. Tá? Então vamos falar um pouco sobre inflação, né? Eu trouxe aí os índices de inflação para esse ano através do relatório Focus, que é um relatório do Banco Central. O Banco Central faz uma apuração do que o mercado está achando. Então, por exemplo, para esse ano de 2021, está sendo prevista uma inflação de 8%, IPCA de 8%. Para o ano que vem, 4,03%. Né? Lembrando que a meta do Banco Central para esse ano era de 3,75%. Tem uma margem aí de 1,5% para cima ou para baixo. Se você colocar para cima, dá ali 5,25%. Quer dizer, essa projeção de 8% da inflação para esse ano está bem acima da meta do governo. Um crescimento de PIB para esse ano de 5%, embora pareça alto, a gente tem que ter como base de que a comparação com o ano passado é uma base muito baixa, né? E uma projeção de PIB para o ano que vem de 1,7%. Tá? Então o cenário que a gente enxerga é um cenário de inflação alta. Né? Quer dizer, como o governo colocou muito dinheiro no mercado através de subsídios e tal, a inflação, a gente está num cenário de inflação alta que vai afetar a gente diretamente. Frederico, posso aproveitar então para a gente ir para o número? Pelo menos alguns 2 ou 3 cenários, vai. Eu também considero muito relevante, pessoal, a gente pensar no ano passado qual foi a correção que cada um conseguiu imprimir as anuidades. Né? Se eu consegui ano passado ser um pouco mais, ter um pouco mais de gordura, né, acima de 5, 5,5, houve creches e escolas que ano passado resolveram congelar a mensalidade para os pais, que não aumentaram nada. Então, na conta de 2022, a gente tem que levar em consideração a projeção do desgaste de 2021. Porque também a gente não estava imaginando que essa inflação fosse galopar tão forte já em 2021. Então, vamos tentar juntos aqui trazer alguns cenários. A gente está falando em cenário 2021 fechado, né, de janeiro a dezembro. Lembrando que é uma projeção ainda de 4 meses, eu acho que agosto saiu, né? Agosto saiu, então é outubro, novembro, setembro, outubro, novembro, dezembro. Sim, então, projeção, tá, gente? Temos 1/3 do ano que é um ponto de interrogação. Esse 8 aí pode virar 9, pode virar 10 ou pode virar 7. Então, uma visão mais otimista seria um aumento ali por volta de 7%, nesse cenário da inflação reduzida nesse último trimestre de 2021. Um cenário que seria mais que traria mais preocupação para a nossa gestão, né? Um cenário de realmente o que a gente está vendo hoje no acumulado dos 12 meses, que já está em 9,68% com agosto acumulado IPCA, se isso se mantiver. Aí, só para lembrar, assim, o que o governo tem feito em relação a isso? Né? Ele tem aumentado a taxa de juros, né? Que é a solução clássica para você diminuir a inflação é você aumentar a taxa de juros. Que também não é bom, né? Mas enfim. Verdade, porque daí você estimula o dinheiro que antes estava indo para a produção para que ele vá para a aplicação, para o mercado financeiro. Mas voltando ao ponto principal, então se a gente conseguir ter um olhar mais pessimista de que a inflação vai ser mais resiliente e que mesmo com o aumento da taxa de juros a gente não consiga reduzir esses índices, estamos falando em namorar os 2 dígitos, que a gente já não vê desde a época da Dilma. Né? A gente também se desacostuma um pouco como gestor, e fala assim, não, mais um ponto percentual, mais 2 pontos percentuais. Pessoal, 2 pontos percentuais de 10 é 20%, tá? Estamos falando em 20%, quando a gente decide ou dar 7, né, ou dar 20% a mais ali, 9 e tal, ou chegar próximo a 10. Então, você imagina, Fred, estamos falando alguma coisa aqui que seja um absurdo se a gente falasse entre... Infelizmente isso pode acontecer. 7 a 10%, 7 a 11%, é um número... Sim, eu ficaria no 8, né, que é a projeção que o mercado está fazendo, né, os especialistas falam em 8, embora economista para projeção é uma tristeza, mas enfim. E a gente tem que fazer aquela ressalva, né?
não tentem fazer isso aqui em casa, né? Aquela coisa assim, estamos aqui numa total elucubração em cima de cenários que devem ser considerados de maneira individual, cada um de vocês. Né? Então, e outro número bastante importante, gente, são os dissídios, entendeu? Então é importante a gente estar sempre de olho naquilo, quer dizer, no percentual que foi fechado para dissídio. Então esse ano, por exemplo, a gente fechou 5,5% com os professores. Ano passado foi 0%. Diga-se de passagem, o Sinep Rio foi o melhor sindicato do Brasil, embora a gente receba muitas críticas, mas foi o maior sindicato do Brasil, foi o melhor sindicato do Brasil em relação a essa negociação com os professores. Quer dizer, eles entenderam o momento crítico pelo qual as escolas estão passando, então foram parceiros nesse momento, então foi fechado em 5,5%. Com os auxiliares a gente não tem uma definição ainda, a gente ainda está em negociação, tá, ok? Então é uma variável também muito importante. Então qual é o resumo disso daí? O resumo é que a gente está com uma inflação alta, né, na casa aí dos 8%, embora a gente tenha um dissídio menor do que a inflação, né? Mas aí a pergunta que a gente vai fazer: será que eu consigo repassar para o meu público toda a inflação? E aí uma questão importante, uma variável importante, a segunda variável importante a gente tem que conhecer o nosso público, conhecer as famílias que estão na nossa escola e os prósperos, né? Qual é o perfil socioeconômico do meu público? Ele foi muito afetado pela pandemia? Ele não foi afetado pela pandemia? Será que eu tenho muito funcionário público, por exemplo, que quase não foi afetado pela pandemia? Será que eu não tenho? Então é importante a gente entender se o nosso público suporta um reajuste de repasse de inflação, tá? Como é que a gente faz isso? Pesquisas constantes com as famílias, proximidade, a gente calibrando também se a inadimplência está alta, se não está tão alta. Umas ideias aí que eu trouxe ano passado e trago novamente esse ano: a gente premiar as famílias que não cancelaram matrícula durante a pandemia, né, e premiar também as famílias que se mostram adimplentes o tempo inteiro. Eu gosto sempre assim de premiações, dar um desconto em uma mensalidade só, tá? E não carregar isso para a anuidade inteira, tá? Então, inflação alta, será que eu consigo repassar para o meu público? Então a escola tem que ter conhecimento do seu público. Um outro ponto fundamental é assim: a gente não está sozinho no mercado. Frederico, antes da gente entrar na concorrência, posso fazer uma outra contribuição? A gente muitas vezes pensa em como faturar mais, aumentar o faturamento, seja captando mais alunos, retendo mais alunos ou atualizando as anuidades com índices maiores. Mas tem um outro fator que às vezes é pouco visto, né? A gente põe uma lupa muito longe desse fator e que merece atenção, que é para as escolas que trabalham com concessão de descontos, de que forma o procedimento de concessão de desconto está idôneo. Será que hoje eu já não vulgarizei a minha instituição e eu estou dando desconto para 90%, 95% dos casos? Como é que eu posso entender, ou então construir uma visão de valor para o pai, que ele compre serviço e não simplesmente preço? Eu acho que tem uma gordura boa para a gente também, para em cada escola ter um olhar em cima da concessão de descontos. Perfeito, Vinícius. Um outro aspecto que a gente tem que observar, uma outra variável muito importante é a concorrência, né, gente? A gente não está sozinho no mercado. Então, assim, será que o meu público suporta um repasse da inflação? Será que os meus concorrentes também vão repassar a inflação? Então, hoje em dia, através do censo escolar, a gente consegue gerenciar, a gente consegue saber, ter conhecimento para onde os nossos alunos estão indo. Na hora que eu perco um aluno, eu consigo saber quem é o meu principal concorrente. E consigo saber também de onde estão vindo os alunos, né? Então, com o censo escolar hoje, a gente tem essa visão toda. Fred, dá essa dica é muito boa. O censo, quando ele está aberto, né? Sim. No período em que ele está aberto, o aluno tem a matrícula, né? E Sim. assim que ele sai da escola, quando a gente entra com a matrícula, ele já mostra a escola para a qual ele foi transferido. Ele já mostra a escola, exatamente. Então, você hoje em dia tem condição de saber para quem que você está perdendo o aluno e de quem que você está, entre aspas, roubando o aluno, entendeu? Então, quer dizer, como é que está a movimentação da concorrência? É sempre importante, né? Quer dizer, qual vai ser o reajuste de mensalidade do seu concorrente? Qual é o meu posicionamento de preço?
Será que eu quero na minha região ser uma escola com preço médio, com preço abaixo dos concorrentes, ou com preço superior aos concorrentes, oferecendo uma série de serviços que a concorrência não oferece? Né? Então, o conhecimento da concorrência, através de pesquisas também, é algo muito importante, tá, gente? E, por fim, a variável que a gente consegue gerenciar, que é a estrutura de custos da escola. Né? Em um ambiente com perda de margens, os custos são possivelmente a única variável que a gente consegue controlar. Né? Quanto melhor for o gerenciamento de custos, melhor será a decisão sobre mensalidades. Tem uma frase aí do Bob Fifer que é: todo custo é algo que deve ser implacavelmente banido de qualquer empresa, não há custo sagrado. Né? Tem umas frases mais populares que falam que custo é que nem unha, a gente tem que estar sempre cortando, enfim. É muito importante a escola estar olhando para dentro, estar olhando o seu gerenciamento de custos. E você falou, minutos atrás, uma frase que é acadêmica, né? Você trabalha com duas variáveis principais, né? Faturamento e custo, despesas. Uma delas só você tem controle sobre. É isso aí. E quando a gente fala de custos em escola, a gente fala de pessoas. Né? Aproximadamente, em média, 60% dos custos de uma escola são custos de pessoal. Né? Folha de pagamentos, FGTS, INSS, benefícios, enfim. Toda escola vai ter que pensar numa reestruturação de pessoal para 2022, em função da perda ou não de alunos, né? E aí também, né, durante a pandemia, a gente conseguiu verificar com qual profissional a gente pode contar. Né? Então eu usei ali a frase premiar, não digo nem premiar, é reconhecer. Reconhecer os profissionais com atuação de destaque durante a pandemia, que foi um período crítico. Né? Com quem a gente pode realmente contar. Isso é uma coisa que foi importante também. Alguns profissionais durante a pandemia se revelaram assim totalmente parceiros da escola, parceiros da gestão da escola. Então esse pessoal a gente tem que olhar com uma lupa, tem que olhar com um carinho maior. Tá? E um benchmarking constante também com os valores de salário. Né? Quanto que está sendo praticado o salário dos concorrentes? Será que o salário que eu pago para o meu professor está condizente com o salário de mercado, com o salário da concorrência? Tá? Aí falando também de fornecedores, né? O passivo mais negociável que temos são os nossos fornecedores. Então a pandemia mostrou também que é possível a gente negociar valor de contrato, negociar prazo de pagamento. Né? Quanto maior é o prazo que você tem de pagamento, é melhor para o seu caixa. Então assim, é hora da gente parcelar valores que têm que ser pagos junto aos fornecedores e pesquisar constantemente novos fornecedores. Né? A gente nunca pode se acomodar com o mesmo fornecedor. A escola tem um pouco disso. Né? Eu já tenho aquele fornecedor que vende uniforme para a gente há 10 anos. Né? Por que não pesquisar outros fornecedores? Eu já tenho o nosso fornecedor de tecnologia que já está com a gente há 500 anos. Por que não chamar ele para conversar para uma renegociação de contrato? Então a gente teve também durante a pandemia uma série de rodadas de renegociação com fornecedores, em que a gente pôde ver com quais fornecedores a gente pôde contar e quais que a gente infelizmente não pôde contar. Né? Então é isso, gente. Eu procurei trazer uma reflexão sobre as variáveis. Não há uma fórmula de bolo. A gente teve aqui uma pergunta antes. Mas qual é o percentual? Qual é o reajuste? Assim, não há uma fórmula de bolo. Você tem o parâmetro da inflação e dos dissídios, mas você tem os concorrentes, você tem que conhecer o seu público e você tem a estrutura de custos da escola, que é algo que a gente pode gerenciar. Tá legal? Excelente, Frederico. Obrigado, gente. Bom dia para todo mundo. Valeu. Não sai não que a gente tem perguntas chegando. Pessoal, pode fazer no chat do nosso canal no YouTube que eu estou lendo direto aqui. Teve um comentário do Cristiano Portela, interessante, da gente talvez criar uma planilha que possa servir como inspiração para o mercado. Né? Sempre você tem casos muito detalhados de cada unidade, de cada escola, mas eu estou anotando aqui, Cristiano, para ver se a gente consegue ter uma planilha para compartilhar, como se fosse um Google Sheets, né? Uma planilha que a gente compartilhasse já para o pessoal todo. Veio também um comentário de uma outra escola, que é a NCP,
Sobre inadimplência, falando um pouco sobre inadimplência, se pesou muito em 2021. A gente tem, não tem, infelizmente, dentro da indústria da educação, um indicador que a gente possa mensurar isso e falar assim, olha, a inadimplência média do primeiro trimestre de 2021 foi tanto. Mas nós temos o contato. Eu acho que se teve uma coisa que a gente ganhou muito também nessa pandemia foi a integração. Né? De quantos grupos de WhatsApp hoje em dia a gente faz parte para poder trocar informação sincera, dar dicas. Então, ao mesmo tempo que eu vejo algumas unidades reclamando da inadimplência, vejo muitas outras elogiando a queda da inadimplência, principalmente no final do ano passado para o início desse ano. Talvez porque com a concessão dos descontos e a gente atrelando o desconto ao pagamento na data correta, né? Lembrando que ano passado foi um ano de muito desconto, a gente quase que teve um desconto obrigado aqui, aquele de 30% da LERJ, né? E brigamos aqui, o Cinep contratou advogados para a gente conseguir derrubar isso lá no Supremo. Então, temos algo para falar sobre inadimplência? Eu acho que a inadimplência teve um aumento no início da pandemia, mas eu acho que pior do que a inadimplência foi essa questão dos descontos, né? Da excessiva concessão de descontos e da perda de matrículas, principalmente na educação infantil. Então a gente teve uma perda forte de faturamento de uma forma geral. Eu acredito que pior do que a inadimplência ter aumentado no início da pandemia, eu acho que o pior foi a queda de receitas, né? A queda no faturamento. Frederico, muito obrigado. Vou convidar agora o Dr. Renato Santiso para a gente aprofundar o tema dos contratos. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. É uma honra participar do evento do Cinep, mais um evento. Como disse o Vinícius, retomamos os eventos presenciais, o último foi em 2019. Creio eu que foi com o Frederico também um evento de matrículas, que também foi excelente. Tivemos aqui duas palestras excepcionais que me antecederam, conceitual de gestão, uma da Paula e o Frederico de planilhas, que efetivamente, na prática, demonstrou conceitualmente o que a Paula falou de forma mais ampla. E agora nós vamos iniciar aqui uma área jurídica sobre contratos, os aspectos mais relevantes. Nós temos que iniciar, evidentemente, comentando e conceituando o contrato de prestação de serviços e vamos tentar, evidentemente, focar no contrato para o ano de 2022, nos aspectos mais relevantes, o que é o final da nossa apresentação. E vamos ter que passar antes por uma questão um pouco mais conceitual. O contrato de prestação de serviços, ele é aplicado, evidentemente, o Código de Defesa do Consumidor, é uma relação de consumo. Nós temos que a aplicação da Lei 9.870, e nós temos aqui, é muito importante, os documentos aos quais o contrato deve se reportar. Isso é uma questão muito importante. O regimento interno, o projeto pedagógico, o calendário escolar, informativos e políticas da escola e a ficha de matrícula. E por que a gente faz efetivamente esta referência? Porque o contrato de prestação de serviços, e todas as escolas elas possuem o seu contrato, ele não é amplo o suficiente, nem pode ser, de modo que todas as questões que constam do regimento interno e do projeto pedagógico, nem é o contrato, o instrumento pelo qual devam constar todas essas questões, tem isso reportado. Então, necessariamente, no contrato de prestação de serviços, ele deve constar que os responsáveis têm ciência do regimento interno, do projeto pedagógico, do calendário, de informativas e políticas, e as escolas que adotam ficha de matrícula e requerimento de matrícula. As que adotam, se houver. Aqui algumas cláusulas importantes, e a título exemplificativo, porque nem todas as escolas, evidentemente, adotam. Qualificação das partes todas. Objeto, né, prestação de serviço, especificar a série, reportar a ficha de matrícula quando houver, fixar o ano da prestação de serviços, porque isso é muito importante. A ciência do regimento interno, como eu acabei de dizer, além de outros documentos da instituição. Especificação do valor e a forma de pagamento. Por que a gente cita aqui a forma de pagamento? Porque, evidentemente, pode ser o pagamento à vista, pode ser, porque a Lei 9.870 ela possibilita diversas formas de pagamento. Não necessariamente
a anuidade ou semestralidade ela tem que ser paga em 12 parcelas. Ela pode ser paga em 12 parcelas. Então é importante que o contrato mencione isso. Esclarecer os serviços que estão incluídos nos valores do contrato. Isso aqui é essencial, né, que conste do contrato, porque do contrário pode ser entendido que a escola tem obrigação de fornecer além do que a LDB determina. Então é importante que isso também esteja. Por exemplo, que o uniforme não está incluído, que os livros não estão incluídos, porque os passeios também não estão incluídos, dentre outras atividades. Especificação da forma de cobrança em caso de inadimplência, isso também é importante. A multa é de 2% e os juros de 1% ao mês. Não renovação de matrícula de aluno inadimplente e também em caso de infração disciplinar. Isso é importante que também conste. Como sabemos, a Lei 9.870 possibilita que a escola não renove matrícula de aluno inadimplente. É uma faculdade da escola. Se a opção dela for renovar, também é possível. Então, voltando aqui na questão anterior, né, que o Frederico comenta, também pode a escola, se assim entender, renovar a matrícula. Mas aí é decisão da instituição de ensino. Negativação 90 dias. É importante, a negativação, com base na Lei 9.870, só pode ser por 90 dias de inadimplência. Transporte escolar. É muito importante que conste do contrato o não fornecimento de transporte escolar. Inclusão, deliberação 355. Existe a lei de inclusão, mas no Rio de Janeiro, algumas instituições colocam no contrato a questão da deliberação. Não é obrigatório que conste do contrato, mas algumas entendem por colocar. Uso de imagem e voz, é importante que conste de todos os contratos, mas também faz parte da LGPD. Isso a gente vai falar um pouco mais à frente, mas é necessário que conste também o uso de imagem e voz do contrato. Retenção de valores até o início das aulas, é o que a gente chama de reserva de matrícula. O PROCON tem aceitado 20%. Algumas escolas usam um percentual acima, mas tem-se o risco de infração com base na fiscalização. Responsabilidade por objetos não utilizados no aprendizado. Atividades extracurriculares, constar também que não está incluso no preço. Alimentação, aqui no caso do turno integral. Isso que eu estou passando só são algumas cláusulas obrigatórias, né, irrelevantes, por dizer assim. Serviços específicos e especiais, bolsas e descontos, caso de rescisão. E aqui é uma cláusula muito importante. A Lei 9.870, como já foi dito anteriormente, ela não possibilita nenhum reajuste depois de fixado o preço. Mas nós orientamos que conste no contrato uma cláusula de salvaguarda. Inclusive, a própria lei menciona que qualquer cláusula nesse sentido seria nula. Mas, de qualquer maneira, o momento de reajuste, e já foi dito na palestra anterior, que o momento de reajuste, de formação do preço da planilha, e a planilha é importante que ela efetivamente seja elaborada pelas instituições de ensino. Ela não é uma ficção. O reajuste que ele pelo parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 9.870, o reajuste ele pode ser anual, com base no custo do pessoal e também do custo do efetivo, também com base na questão do pedagógico, né, didático-pedagógico da escola. Efetivamente, a planilha deve ser feita, ela deve ser elaborada e sempre pode ser cobrada da instituição, pelas autoridades, dos últimos 5 anos. Então é importante que a instituição tenha essas planilhas devidamente arquivadas. Então, nesse momento, quando a gente fala do equilíbrio econômico-financeiro, ele pode existir uma cláusula para que haja uma salvaguarda da instituição, inclusive para que ela possa fazer o cumprimento da sua proposta pedagógica. A gente sempre orienta que tenha essa cláusula sempre vinculada para alguma eventualidade, efetivamente, porque a própria Lei 9.870, ela diz que se houver uma determinação legal, pode existir efetivamente uma alteração da lei, mas também para o cumprimento da proposta pedagógica, já que é possibilitado o reajuste anual
para o cumprimento da proposta da didático-pedagógica. Então, a gente orienta que conste essa cláusula como salvaguarda. Eventualmente, pode existir alguma divergência nesse sentido jurídica, mas a gente orienta que conste essa cláusula. Doutor Renato, sobre esse assunto, já estou começando a interagir com você por algumas consultas que estão sendo feitas aqui pelo YouTube. Tem uma dúvida que é recorrente, que é a questão da planilha de custos ser apresentada para o pai, que o pai teria direito a ter acesso à planilha de custos, né? Quando a gente tem informações que são super sensíveis, nossas, até estratégicas dentro da planilha de custo, essa planilha poderia ser apresentada somente presencialmente, sem cópia, sem enviar por e-mail algum arquivo, ou não? A escola é obrigada a enviar o arquivo detalhado por e-mail? A planilha de custo ela é apresentada geralmente pelas autoridades competentes, em fiscalização, pelo Ministério Público, em fiscalização eventualmente para o PROCON, mas apresentada a planilha de custo para o pai, não, ali tem decisões estratégicas da instituição. Eu imaginava que houvesse uma determinação, que a escola fosse obrigada a ter parte dessa planilha. Para o pai. É uma informação super relevante. Nós tivemos, por exemplo, na lei de descontos, as chamadas mesas de negociação. E nem nas mesas de negociação foram apresentadas as planilhas de custo da instituição de ensino. Planilha de custo apenas para autoridades. Ótimo. Ainda assim, claro que o Ministério Público não temos discussões desde que seja oficiado. Mas ainda assim existem discussões nesse sentido. Tá. O Bruno Alves está perguntando sobre o ensino médio, mas já a gente chega lá, Bruno, ele tem uma parte só sobre isso. Vamos ter uma parte só sobre isso. Segunda chamada, pode ser cobrada a parte? Isso, segunda chamada não é contrato, né? Depois eu entro. Ótimo. Tá. Lei 8991, eu vou entrar porque senão eu não vou conseguir chegar aqui. Opção de ensino remoto exclusivo, manutenção das cláusulas relacionadas à excepcionalidade da pandemia. Isso é uma questão que está muito... Tá, ok. As instituições de ensino da rede pública e privada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, quando da retomada de suas atividades letivas presenciais, ainda que adotem regime de rodízio ou outro equivalente, ficam obrigados a garantir a opção por atividades de ensino e de aprendizagem remotas, até que seja oficialmente disponibilizada a vacina ou medicamento comprovadamente eficaz contra a Covid. A pergunta da planilha é que se nós teríamos que apresentar ao pai que chega à escola, eu disse que temos que apresentar se houver requerimento de autoridade competente. No caso, no nosso entender, do Ministério Público dentro de um processo administrativo que ele faça o requerimento. O PROCON é questionável. No caso, a lei do ensino remoto exclusivo, nós temos aqui. E aqui o que acontece? Nós temos agora os jovens sendo vacinados até 12 anos no município do Rio de Janeiro, e temos essa lei que está vigente. A vigência da lei é até que realmente temos medicamento ou vacina comprovadamente eficaz. E a pergunta que tem surgido, não é, Vinícius, é se haverá obrigação da escola manter essa opção pelo remoto exclusivo após a vacinação de segunda dose desses jovens. Ora, em princípio, para os jovens vacinados em segunda dose, não haverá, porque a vigência da lei ainda, que ela continue vigente, para esses jovens ela atingiu o seu objetivo, que é a vacinação. Então, se o pai, para o jovem de 12 anos, o adolescente, que está vacinado, com a vacinação completa, ele fizer a opção de ensino remoto já vacinado, a escola não é obrigada a dar esse direito a ele. Isso já em 2022. Agora, para o adolescente de 11 anos que não tem a vacinação, a lei continua vigente e sim terá que dar a opção do ensino remoto para 2022. Agora, temos as exceções. Temos os adolescentes que não tomaram a vacina em razão de atestados médicos, que não podem tomar a vacina. Isso pode ter acontecido. Temos essas exceções. E aí tem que ser analisado esse caso específico.
Agora, em princípio, eu não vou nem entrar aqui na seara ainda daqueles que não tomaram a vacina por outros motivos. Isso pode ser que chegue a pergunta, mas eu estou falando só que efetivamente que não fizeram a imunização em razão da idade, porque 11 anos não temos vacina disponível ainda. Mas a lei ela atinge o seu objetivo a partir da idade, e até 12 anos os jovens vão ser vacinados, os adolescentes. Esse evento de hoje tem o objetivo de trazer o ângulo jurídico da questão. Mas olha que discussão oportuna está vindo à mesa, né? É quase que comum, um senso comum entre as escolas, que os alunos começaram eu hoje quero ficar em casa, hoje eu acordei um pouco mais tarde, hoje meu pai viajou, vai ficar 2 dias comigo, eu vou faltar, eu vou para o online. E a gente reconhece como, do ponto de vista do ensino básico, é insubstituível o ensino presencial, né? A dinâmica é outra, o resultado é outro, os ganhos são outros. Então, que tipo de discussão pedagógica você, educador, você, gestor escolar, vai poder ter dentro da sua instituição para criar critérios? O critério pode ser, por exemplo, olha, não, para ele ficar acima de 13 anos. Né? Então, acima de 13 anos já teve acesso à vacina. Ele é obrigado a vir ao presencial. Tudo bem, mas... e se eu, por exemplo, quiser dar um bônus para que 5 dias, 10 dias durante o ano, o aluno possa usar esse bônus e, olha, durante 5 dias eu vou poder, mesmo estando vacinado, ir para o remoto. Ou então, como é que fica o critério das avaliações? Porque nas avaliações, a gente quando conversa com o aluno sabe, as avaliações quando são feitas, às vezes na mesma turma, mesma avaliação, para alunos do presencial e para alunos do remoto, qual é o aluno que tira mais nota? O do remoto. Então, como é que a gente cria um critério para isso? Se ele está vindo no presencial, na hora da avaliação ele não pode ir para o remoto. Então, essa discussão é uma discussão muito oportuna, porém pedagógica. Exatamente. E aí temos a questão, e é importante ressaltar que todo normativo que nós temos hoje confere o direito, pela deliberação 384, do online até dezembro de 2021. Ainda não tem regulamentação do online para 2022. Muito embora bem. A Lei 8991 já tenha esse cenário que pode a opção para 2022, porque evidentemente não temos a vacinação de toda a comunidade dos adolescentes e crianças também, porque aqui nós estamos falando inclusive de crianças, para 2022. Então, no Rio de Janeiro, pelo menos, certamente haverá regulamentação, será estendida a deliberação 384, o Conselho Nacional também se manifestará, mas ainda não fez. Doutor Renato, outra pergunta aqui sensível. É uma pergunta da Ana Paula Carvalhal. A escola pode cobrar comprovante de vacinação de alunos? Porque a gente está vendo agora a prefeitura com um decreto sendo aplicado em bares, em clubes, academias. Você eu vou falar... Tem mais à frente? Um pouco mais à frente, senão não entra no ensino Paula, médio. já a gente chega aí. Senão não entra no ensino médio. Então, na sequência aqui, manter as cláusulas relacionadas à excepcionalidade da pandemia, tais como aulas, atividades presenciais ou remotas e cumprimento de protocolos e outras. Por quê? Porque continuamos na excepcionalidade e não sabíamos. Primeiro, temos os adolescentes, até 12 anos, evidentemente, então precisamos dessas cláusulas, temos os atestados e não sabemos como será a regulamentação. Então essas cláusulas, ainda que não sejam aplicáveis, elas serão a salvaguarda para a escola. Então, que são obrigados a cumprir o protocolo, que eu posso usar o sistema híbrido, que eu posso usar o sistema online, então vamos manter essas cláusulas. O novo ensino médio, ele começa o cronograma do MEC, a portaria 1521, e para o ano de 2022 inicia no primeiro ano do ensino médio. E por que nós estamos trazendo isso para a palestra de contratos educacionais? Porque entendemos que para o primeiro ano do ensino médio é necessário que se faça, um contrato apartado para esse primeiro ano do ensino médio. E temos 2 sugestões para as escolas, claro, aquelas que entendem necessário acatar, que coloquem no contrato, apenas especificamente para o primeiro ano do ensino médio. E aí analisar o quê? Primeiro, a inclusão da cobrança do segundo itinerário formativo. Tem o itinerário do ciclo normal
e o itinerário formativo também que o aluno vai optar. Agora, o segundo itinerário, que não é obrigatório, que a escola pode dar o direito ao aluno cursar. Se a escola conceder esse direito, a escola ou fará de forma gratuita ou inclusa já no valor da mensalidade ou não. E aí é uma opção da escola. Se ela for efetivamente cobrar, ela pode incluir isso no contrato. Então é uma opção que a gente coloca para ficar, porque como no início da nossa palestra nós dissemos que é um contrato que segue o Código de Direito do Consumidor. Então o princípio da transparência ele deve estar sempre em primeira análise, ele deve sempre constar nos contratos. Então pelo princípio da transparência isso deve estar incluso no contrato. E o segundo ponto, com base na resolução 3 do CNE da Câmara Básica de Educação, foi possibilitado que a educação à distância no ensino médio. Então nós temos 20% dos cursos diurnos e dos cursos noturnos. Tá? Isso vale para todo o ensino médio. Tanto agora só, evidentemente, no primeiro ano, porque no novo ensino médio. Então, efetivamente, de todo o ensino médio, desculpa. Então, é interessante que coloque isso no contrato já, porque as escolas, como o Frederico colocou, nesse momento, o ensino médio, e só vale para o ensino médio, evidentemente, o ensino médio começará a utilizar e aproveitar dessa demanda que foi a modificação da tecnologia, e sobretudo na educação. Então, efetivamente, é interessante que comece a colocar, inserir isso no contrato também de prestação de serviços educacionais. Fazemos aqui uma observação que é importante, claro, já 2021 acho que já virou essa chave, mas acho que 2022 eu percebo que isso vai ser, certamente, vai avançar demais. Os contratos digitais, assinatura digital e eletrônica. A digital só faz, basicamente a digital é uma espécie da eletrônica, mas a digital é muito pouco utilizada, que é pelo ICP Brasil, todos vocês têm, que é o eCNPJ. Não é mais possível uma empresa não ter uma assinatura digital, que é certificado digital, todo gestor é obrigado a ter, que é o eCNPJ, por onde ele trafega a Receita Federal. Os advogados também têm, porque senão a gente não faz nenhuma petição digital. Mas o fato é que o contrato digital pouco se tramita e se transita em assinatura digital, que é uma espécie de assinatura eletrônica. Agora, a eletrônica, basicamente, login e senha, que é por e-mail, biometria, caneta, que a gente assina, que são várias empresas, né, que terminam com sign, não vou aqui dar o nome das empresas, mas são várias, né? Então, já é muito comum e efetivamente aceita esses contratos pela Justiça. Eu faço uma observação ainda, que também não é comum nesses contratos, que tem duas testemunhas assinando. E é muito importante que duas testemunhas assinem junto com as partes, porque passa a ser um título executivo extrajudicial. É verdade também que já há decisões, inclusive do STJ, que mesmo sem as testemunhas, por ser assinatura eletrônica, já pode ser um título executivo extrajudicial. Mas, se possível for duas testemunhas assinarem, a possibilidade de ser um título executivo extrajudicial e ganhar tempo na execução efetiva do contrato de prestação de serviços educacionais, no caso de inadimplência, ou seja, no caso de cobrança da dívida, é muito melhor, claro, né? Ganha-se agilidade na cobrança, e esse é um objetivo. Agora, efetivamente deve ser o ônus deve ser um pouco maior, mas é importante. Eu acho que é o futuro, essa coisa de ir na instituição de ensino para assinar um contrato, vai ser muito mais fácil por e-mail. Tá? Eu recomendaria olhar com atenção esse ponto, porque torna a rotina mais eficiente, porque você tem um armazenamento de maneira mais organizada, já que está tudo na nuvem. Sim. Você torna o processo mais sustentável, né? Acaba papel, acaba aquele processo de manipulação de papel, perdeu, botou no arquivo errado. Esse é o ponto de atenção que eu gostaria de frisar aqui. E assim, o que eu tenho visto, pelo que eu já recebi de demanda de clientes, não é um procedimento oneroso, ele realmente não é. Não é. Não é.
e faria pelas empresas efetivamente que eu já tive esse contato. Não faria de outra forma, digitalizado, isso não, porque isso é muito questionável judicialmente depois. Eu passo muito rapidamente aqui e volto lá para aquela questão da vacinação. Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor, setembro de 2020, penalidades agosto de 2021, alternativas, 2 contratantes, é mais fácil estar no contrato, ou termo de consentimento se não forem 2 contratantes. Já era para estar implementada, para quem não implementou, tem que implementar, já está em vigor, inclusive as penalidades. Temos que ter esse olhar para a Lei Geral de Proteção de Dados, é muito importante. A implementação é feita através de equipe multidisciplinar, todos os setores da empresa, da instituição de ensino, não tem como não ser. É na implementação e depois da implementação, essa equipe multidisciplinar, como é tratamento de dados, efetivamente ela fica e vai rodar o tempo todo na empresa. É uma preocupação que veio para ficar, efetivamente. Tá? Então, esse olhar realmente tem que ser muito atento para isso. Isso é um alerta que eu faço junto com o da planilha. Temos que ter planilha e temos que implementar a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Não é uma coisa urgente, eu diria para vocês. Voltando à questão da vacinação, Vinícius, a pergunta foi no sentido de se eu posso exigir a caderneta de vacinação. O município teve, não sei se foi via decreto, que hoje a gente só pode ir a clubes, academias, e outros espaços comuns apresentando o documento de vacinação, né, comprovação. Como é que as escolas vão poder se comportar em relação a isso? Olha, Vinícius, a primeira coisa, eu diria o seguinte, tudo que nós dependemos, o Supremo Tribunal Federal ele já decidiu que a vacinação ela é obrigatória, mas não compulsória. Existe uma diferença muito grande. O que eu sou obrigado a me vacinar, mas eu não posso ser levado à força para me vacinar. Essa é a diferença do obrigatório para a compulsória. Acabou? Então, o coletivo se prevalece sobre o individual no caso da vacinação. A vida prevalece sobre os demais direitos. Não temos uma lei no Rio de Janeiro ainda que coloque as escolas, isso é fato, nessa questão do cartão de vacinação, né, para poder, por exemplo, exigir das crianças, dos jovens também e dos adolescentes, para entrar, para as escolas poderem exigir. Mas eu entendo que as escolas podem solicitar. O problema é, entre solicitar, qual é o caráter punitivo, né, se não me entregar? Essa que é a grande pergunta. Essa resposta viria de uma lei municipal? Ou de um decreto municipal, nesse sentido. Por exemplo, no decreto da prefeitura, que instituiu para os demais, lá tem locais, por exemplo, que adolescentes e crianças frequentarão, que já estão na idade, por exemplo, adolescentes de vacinação. Eles certamente não entrarão nesses locais porque não será apresentada a caderneta de vacinação, não é caderneta, é o certificado de vacinação. Então, se não tiver o certificado, eles não poderão entrar naquele local. Agora, nós temos para as escolas, a gente tem que ter uma observação, um olhar um pouco mais, vamos dizer assim, até porque são nossos alunos, um pouco mais cuidadoso. Por quê? Nós estamos tratando com dois públicos, eu vou falar só da idade de vacinação. Primeiro, embora todos estejam enquadrados os dois, relativamente incapazes, acima de 16 anos, e absolutamente incapazes. Os absolutamente incapazes, abaixo de 16 anos, eles não tomam decisões, em hipótese alguma, no direito civil. Então eles dependem dos pais para se vacinarem. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, antes da gente pensar em exigir a caderneta, e qual é a punição que é não deixar frequentar o meu campus, e isso é um alerta que eu faço para todas as escolas, sem exceção, como está o meu campus? Como está o meu campus no seguinte cenário também.
qual é a divisão do meu campus, né? Porque 11, 12, 13 anos, muitas vezes, estão na mesma sala, muitas vezes dividem o mesmo banheiro. Então, eu tenho que pensar em tudo antes de tomar a decisão. Porque quando eu tomo a decisão, imagina, eu vou fazer uma festa, no cenário não é festa que eu digo, não, mas eu vou fazer uma feira interna só para aluno, e que, em princípio, vai estar uma turma de vacinados e uma turma de não vacinados. Mas eu estou exigindo a caderneta de vacinação. Então, eu quero dizer o seguinte, é uma decisão muito difícil. E aí eu vou um pouco mais à frente, né? Eu já posso exigir, eu digo isso, dos meus funcionários. Porque completou na profissional de educação o ciclo. Outro ponto excelente. O ciclo de vacinação. E aí eu indagaria, eu já exigi dos meus funcionários? Eu não estou dizendo que eu tenho que dar justa causa, e aí é uma decisão de gestão, é outra coisa, mas se eu não exigir dos meus funcionários, né, e antes de tudo, eu tenho que fazer todo um programa de conscientização. O programa de conscientização é o primário, é a primeira coisa, antes de tudo. E aí eu vou colocar o último, voltando aos alunos. Irei ou não ao Conselho Tutelar? Doutor Renato. Então, são muitas dúvidas, porque irei ou não ao Conselho Tutelar? Porque eu sei quem não se vacinou, não sei. Então, assim, a gente tem que refletir muito sobre o tema antes de tomarmos uma decisão, porque é uma decisão muito dura. Então, né? Porque eles são absolutamente incapazes. Não, eu acho que a gente tem que se conscientizar. Aguardar. Eu acho que as autoridades, e as nossas autoridades aqui, elas estão se posicionando nesse sentido. Particularmente, estão se posicionando. Ótimo. Então é isso. Eu acho que... Mais claro impossível. Agradecer o pessoal que veio aqui ao vivo hoje prestigiar esse retorno nosso ao Cinep aqui no centro do Rio de Janeiro. Essa casa é aberta para vocês. Essa casa aqui é de vocês, né? Passem cada vez mais a frequentar as assembleias. É importante a gente ouvir de vocês e manter esse canal aberto. Agradecer mais uma vez também a equipe do Isaac, que trouxe a Paula para fazer um início maravilhoso de apresentação para a gente, o Frederico Cantorini, que também aprofundou na questão da planilha. Eu fiz um brevíssimo resumo aqui do que a gente pode ter como destaque dessa 1h30. Mensagem inicial muito forte da Paula, né? Procure abrir mais tempo em sua agenda para a rotina de gestor escolar. Tente tirar dela aqueles penduricados que a gente às vezes vê, passaram-se 3, 4 horas do nosso dia, a gente dedicou pouca atenção ao cliente final, ao atendimento ao professor, ao atendimento ao aluno. O Frederico destacou principalmente a migração entre o custo fixo e o custo variável, a gente tentar gerenciar de forma muito prudente o custo fixo e sempre que possível transformá-lo em variável. Olhar para a concessão de descontos, né, criar um critério mais objetivo e prestar atenção em relação aos benefícios que no ano que vem, aliás, desse ano já acabaram, como os benefícios do governo, né, da antiga MP 936. Falamos sobre a correção, né, que ele alcança ali entre 7, 9 e 10, 11%. E o doutor Renato dando destaque muito forte também para a planilha de custos, é importante a gente manter, apesar da gente só ser obrigado a apresentar para as autoridades quando solicitados. E a vacina, a questão da vacina, que foi muito bem esclarecida agora no final. E o outro ponto que você destacou também da LGPD, como um fator importante para a gente manter a atenção. Pessoal, é isso. Muitíssimo obrigado para a nossa equipe do Cinep, toda a equipe do Isaac, e a gente se vê no próximo evento. Teremos 2 eventos importantes pela frente ainda nesse mês de outubro, setembro/outubro, tá bom? Um abraço a todos, um bom almoço. Os 3.